Olá, meus queridos! Tudo bem? Estamos de volta com a NFL com o Anthony Curti. Semana passada não teve o programa, porque nosso querido André teve um contratempo, o editor. E voltamos agora e iremos direto aí para as próximas semanas e também nos playoffs. Agora eu fiz uma mudança. A gente deve focar na quinta-feira. Por quê? Porque senão fica muito perto do que acabou de acontecer na semana anterior e aí conflita com o exagero fato, com o vencedores e perdedores. Então, este é um programa focado no que vai acontecer. Eu vou falar, claro, do que aconteceu na semana anterior, mas é o seu programa de meio de semana, até porque segunda e sexta a gente tem o Liga, a gente tem os podcasts, tal, Semana NFL, podcast do Pro Football. Então, nesse meio de semana fica legal sempre a gente falar sobre a NFL, né? E eu sei que vocês vão gostar desse programa na quinta-feira também. Vamos lá com um giro de notícias, começando então, lembrando que esse conteúdo é trazido a você pela Esporte América, nossa loja maravilhosa de produtos oficiais e licenciados de NFL, e lembrando também a você o cupom NATAL, vai até dia 23, vulgo sexta-feira, 10% de desconto em todo o site. Então entre lá, esporteamerica.com.br e faça sua compra. Bom, notícias boas e ruins em Tennessee. Tennessee pega o Houston Texans e está com as costas contra a parede mais do que deveria nessa altura do campeonato. Se os Titans perderem para os Texans e os Jaguars vencerem, a coisa fica mais complicada do que deveria de verdade. Esse Sunday Night Football da semana 18, eu já estou falando dessa forma porque tem tudo para sê-lo, pode valer a divisão para Jacksonville e para Tennessee. Quem diria, né? Porque Jacksonville começou tão mal, a temporada 2-6 de campanha, e os Jaguars acabaram se recuperando e estão na briga. Traylon Burks treinou, tá com concussão, treinou, mas Ryan Tannehill não treinou na quarta-feira. Sem o Ryan Tannehill com o Malik Willis, olha que Houston pode acabar roubando esse jogo. Os Texans deram calor em Kansas City, deram calor em Dallas, perderam as duas partidas, mas é uma batalha divisional. Ano passado, inclusive, os Titans perderam para Houston num jogo de múltiplas interceptações do Ryan Tannehill. Esse jogo é mais difícil que aparenta, tá? Porque a defesa terrestre de Houston faz um trabalho melhor nas últimas semanas. Mais cedo na temporada ela foi dizimada pelo Derrick Henry. Olho nisso. Seguindo aqui na questão de lesões, o Colt McCoy tá fora do jogo do domingo. Então teremos provavelmente Tracy McSorley contra Tom Brady. É um dos maiores gaps, talvez, de talento e tudo mais que eu já vi na história da NFL entre dois quarterbacks. Deus, universo, Buda, seja de quem vocês quiserem, está conspirando fortíssimo para que Cliff Kingsbury não coma panetone em Phoenix, porque tudo indica uma derrota aí de Arizona nesse domingo. Lembrando, os Cardinals aí já estão fora da pós-temporada, já estão eliminados. Josh Allen treinou nessa quarta-feira, né, treinou limitado, e o Jalen Hurts segue sendo dúvida para o jogo do sábado, não treinou, né, no primeiro treino da semana contra Dallas. Philadelphia joga, tá começando a aparecer que teremos Gardner Minshew, cenas dos próximos capítulos. Inclusive, eu comento esse jogo no dia 24, véspera de Natal, às 6 horas da tarde, antes da sua ceia. Eu te espero nesse Eagles e Cowboys. Vamos então falar um pouco sobre o Los Angeles Chargers agora? Bom, vocês já me viram falar sobre o Detroit Lions, sobre o Jacksonville Jaguars, né? Como eu acabei de mencionar, que é um time que controla o seu próprio destino, né? Se Jacksonville vencer todas as partidas da temporada, está na pós-temporada, está nos playoffs como campeão de divisão. Mas vamos falar sobre o Los Angeles Chargers, que vocês já me ouviram bater muito aqui no canal. Mas muito mesmo, e merecidamente, né? Afinal de contas, a defesa dos Chargers, por muitos jogos aí, foi uma catástrofe total e completa. No passado foi muito assim também. Mas os Chargers estão numa posição excelente. Se fosse o beisebol, eu diria que eles estão em posição de não estar corrida, estão na segunda base. Essas últimas vitórias, especialmente essa vitória no final, que o Justin Herbert salvou o rolê conduzindo o time ao alcance de field goal, fez com que o time ficasse com uma gordura a mais nessa reta final de temporada. E os jogos não são difíceis dos Chargers. Eles pegam os Colts na primeira partida do Nick Foles como titular neste ano. Sim, Matt Ryan não será mais o titular. Depois eles pegam os Rams, que não fizeram um bom jogo na semana passada contra o Green Bay Packers, fizeram só 12 pontos. E por fim, um Denver Broncos que, vão combinar, que não bota medo em ninguém, né? Então, o que era para ser um calendário difícil, olha só como as coisas mudam, né? Era para ser um calendário contra um potencial campeão de divisão em Indianápolis, contra o atual campeão do Super Bowl e contra o Denver Broncos com o Russell Wilson. Se avizinha um calendário tanto quanto tranquilo. Eu acho que o torcedor dos Chargers merece esse break do universo, né? Finalmente as coisas conspirando em favor de Los Angeles. E os Chargers estão nessa posição simplesmente por conta de um nome, Justin Herbert. Não tem como dizer que não é por conta dele. Claro que ajuda o Mike Williams a voltar, o Keenan Allen também, é outro ataque com esses dois jogando, mas neste momento, olha só que informações interessantes. As informações via
ESPN Stats and Info. 83 jardas corridas por jogo. Seria a pior marca de um time chegando na pós-temporada desde os Lions de 2016. Os Chargers têm uma das 7 piores defesas em pontos cedidos por jogo. Uma das piores defesas da NFL em jardas cedidas por carregada. O Justin Herbert está sendo pressionado neste ano, fui até ver isso aqui no Big Data, 35% dos snaps. Ele é o quarto quarterback mais pressionado na temporada. Na temporada. E aí o que acabou acontecendo, com que ele está salvando os Chargers, passando a bola bem fora do pocket. Ele lidera a NFL em passes para touchdown fora do pocket, são 7. Contra os adversários nas últimas semanas, contra os Titans e depois, antes também, naquele jogo que eu comentei no Sunday Night Football contra os Dolphins, ele fez muito bem isso. Então é no talento do Justin Herbert que os Chargers estão vivos e tudo conspira neste momento para que eles carimbem um passaporte para a pós-temporada, coisa que o Herbert ainda não tem. Na temporada magnífica de calouro dele, ele não foi para os playoffs, e no ano passado ficou a um jogo ao Sunday Night Football da última semana contra os Raiders de ir para a pós-temporada. O jogo foi para prorrogação, inclusive. Vamos ver o que acontece, mas é muito bom ver um quarterback tão talentoso assim. Vocês me viram elogiar muito o Joe Burrow recentemente, vocês sabem que eu amo o Mahomes e o Josh Allen, mas o Justin Herbert é um cara que realmente está tirando água de pedra muitas vezes nessa temporada, né? Com o elenco que tem à disposição, a linha ofensiva que tem à disposição, ou as ausências na linha ofensiva como um todo, e os wide receivers, né, que basicamente não jogaram juntos esse ano, o Mike Williams e o Keenan Allen. É fantástico ver como o Justin Herbert está carregando esse Los Angeles Chargers. Agora, os Chargers estão numa posição ótima, né? Mais de 90% de chance de playoff, de acordo com vários outlets de mídia aí, a ESPN Analytics, o 538 e tal. Tem um outro time que está começando a querer sonhar. É o Green Bay Packers. Bom, Green Bay Packers. Os Packers, neste momento, pelo 538, têm 8% de chance de pós-temporada. Os Packers não controlam o próprio destino. Eles dependem de outros resultados. Os Packers podem chegar no máximo a 9-8 de campanha. 9-8 pode ser o suficiente na Conferência Nacional, mas Green Bay precisa fazer lição de casa. Primeiro de tudo, precisa ganhar de Miami neste domingo. Se Green Bay não vencer Miami, esqueçam. Aí já era, não tem como, né? Vai ficar com 9 derrotas no ano e não tem como nessa perspectiva ir para os playoffs com 8-9 de campanha. Perdeu para Miami, esquece. O jogo fora de casa, os Dolphins estão brigando para o playoff também e tudo mais. Fizeram um trabalho melhor correndo com a bola contra Buffalo. Vamos ver contra essa defesa de Green Bay como eles correm com a bola. Vai ser importante isso para Miami. Agora, se vencem Miami e vencem um time de Minnesota na outra semana, que não está mais brigando por nada no fundo, né? Porque a divisão está encaixada, a vaga de playoff também, não está brigando por nada. Minnesota nessa reta final não vai ter a folga, muito provavelmente. Joga na última semana contra o Detroit Lions, um jogo que pode ser briga direta pela vaga de playoff. Agora, depende de outras coisas. Depende de Seattle perder para Kansas City nessa semana, que é algo que pode acontecer. Os Commanders têm que tropeçar também, os Giants, enfim. Tem muita gente na frente. Agora, o grande ponto é que a gente olha o calendário de Green Bay e vê essa vitória agora contra os Rams e 8%, essa chance pode aumentar dependendo do que acontecer nas próximas semanas, e vê jogo contra Detroit na última semana e pode pensar, puxa vida, mas o jogo é em casa, Green Bay vai conseguir dar um run the table e vai dar certo. Cara, eu acho que o torcedor dos Packers pode até se apegar a isso. Mas, vamos ser sinceros, faria alguma coisa nos playoffs? Seria muito difícil imaginar isso, teria que ser algo histórico, pique Giants de 2007, para imaginar que esse time dos Packers chegue desse jeito nos playoffs e faça algum barulho na pós-temporada. Tem seus méritos essa equipe, né? Por exemplo, a pressão ao quarterback adversário, algo que vem sendo feito bem ao longo de toda a temporada, mas é uma defesa que sofre contra a corrida. Christian Watson apareceu agora recentemente, mas no todo da temporada o time deveu em wide receiver. O Aaron Rodgers tem talvez a pior temporada dele desde o último ano com o Mike McCarthy, etc, etc. Né? Desde 2018, essa é a pior temporada do Rodgers, que não fez um grande jogo contra os Rams. Teve uma interceptação bem feia, inclusive. Então, eu entendo o torcedor dos Packers se apegar a isso, mas hoje é meio que se abraçar a matemática. Vamos ver esse jogo contra Miami. Se ganhar de Miami, aí a gente volta nesse assunto. Mas, neste momento, eu ainda não consigo colocar as fichas em Green Bay, não. Bom, vamos seguir aqui e falar rapidinho sobre alguns pontos. Primeiro, esse jogo entre Cincinnati e New England, para lá de importância. Se os Patriots perderem, eles vão ficar com campanha negativa. E uma coisa que o David chamou a atenção para mim no último podcast, vejam o calendário de New England, esse 7-7. De quem New England ganhou e de quem New England perdeu na posição de quarterback. Os Patriots venceram só quarterbacks fracos, basicamente, tirando o Jared Goff. E perderam para os quarterbacks bons que eles enfrentaram. Perdeu para o Tua, perdeu para o Josh Allen, perdeu para o Aaron Rodgers até, naquele jogo fora de casa. Então, essa temporada de New England é muito esquisita nesse aspecto, né? Porque perdeu de quem
teoricamente deveria perder, e ganhou de quem tinha que ganhar, mas isso não faz um time vencedor, essa é a verdade. Então, o meu medo, pensando em você, torcedor dos Patriots, é esse time ir para os playoffs e o Bill Belichick ter motivos a mais para sustentar o Matt Patricia ano que vem como coordenador ofensivo. Eu até brinquei no Twitter nesse início de semana que na Austrália o Bill O'Brien já é coordenador ofensivo dos Patriots. Ele teria que sair de Alabama, ir para New England e tal. Mas acho que num telefonema gostoso do Bill Belichick, falou assim: oi, então, Bill, o Matt Patricia não vai dar mais não. Ele não, é só corrida pelo meio, só screen. Tá bom. Não, Mac Jones quer você aqui sim. Isso. Não, pode deixar, eu ligo pro Nick Saban. Tá bom, beijo, te espero, tá? Tchau. Vai ser mais ou menos assim o interfone. Eu não tenho telefone, ninguém tem telefone fixo, né? Vamos falar a verdade. Ainda bem que eu não liguei pra portaria sem querer. Mas a expectativa é que os Patriots não vão para a pós-temporada neste momento, né? Falando em chance de playoff, eu vou falar bastante em chance de playoff e vou fazer playoff machine em breve aqui no canal. New England tem 19% de chance de playoff. E o problema é que ainda pega Miami e pega Buffalo fora de casa na última semana. Por que esse jogo contra Buffalo na última semana é perigoso para os Patriots? Porque os Bills estão brigando pela folga. Os Bills não podem se dar o luxo, provavelmente, não devem se dar o luxo de poupar titulares na última semana. Então esse jogo em Buffalo na última semana, sei lá, viu? Até por conta disso essa chance não é tão alta assim. Falando de Dallas e Philadelphia, o Jalen Hurts pode não jogar, podemos ter Gardner Minshew, as chances de Philadelphia caem, obviamente, com isso, né? Inclusive nas bolsas de apostas os Eagles são zebra para essa partida com esse prognóstico do Jalen Hurts não jogar, se ele jogar, obviamente, é outra situação. E Micah Parsons não treinou nesse início de semana, está no relatório de machucado como illness, está dodói. E por fim, tem esse Arizona e Tampa Bay que eu mencionei, que a NFC Sul chora, mas ela não tem muito direito de chorar, porque é a pior divisão da NFL, uma das piores divisões da história da NFL. A gente já teve time indo para os playoffs com campanha negativa, por exemplo, aquele Seattle Seahawks contra os Saints, daquele ano do Beastquake. Eu acho que é 2011 isso, só para pegar aqui certinho. Mas em 2011 os Seahawks chegaram à pós-temporada com 7-9, ou 2010, temporada 2010 em 2011, e eliminaram o New Orleans Saints 11-5 naquele ano, em casa nos playoffs. Então, mesmo que Tampa vá para a pós-temporada, eu imagino que seja Tampa com campanha negativa, eu não consigo garantir que os Bucks sejam eliminados no primeiro jogo. Aí que tá, né? E tem aquele fator Tomás Eduardo, que a gente lembra sempre. Well. Estamos chegando aqui nos dois últimos segmentos do programa. Estou abrindo o canal. Os membros Hall da Fama e patronos podem mandar perguntas para este vídeo. Deixa eu achar aqui as 3 melhores, eu vou responder hoje. Vamos ver. Aqui já está separado. Essa aqui é interessante. Guilherme Carneiro. Times já garantidos na pós-temporada, mas sem chance de folga. Devem focar em terminar com a melhor campanha ou poupar peças e evitar lesões. São Francisco, por exemplo. Pode ser o caso de Minnesota também. Guilherme, o que eu acho? Começa o jogo com seus titulares para eles não perderem ritmo de jogo e no segundo tempo você coloca os reservas. Por exemplo, vamos dar um exemplo de Filadélfia. Vamos imaginar que Filadélfia não estivesse com a folga ou brigando. Coloca o Gardner Minshew no segundo tempo. Tá? São Francisco, tira o George Kittle no segundo tempo, tira o George Kittle no segundo quarto. Você, na minha opinião, deixar todo mundo fora, não jogar, não é legal, porque o cara perde o ritmo de jogo. E não é só o ritmo de jogo, é toda a preparação, é ir pro estádio, colocar o shoulder pad, papapó. Não acho legal isso, tá? Não acho, o cara não jogar, eu não acho legal. Claro que existem os riscos, tal. E aí se acontecer uma lesão, tá vendo? Porque tinha folgado. Mas ponderando os dois lados, perder o ritmo de jogo como um todo, eu acho um risco muito grande pensando em pós-temporada. É melhor o cara começar o jogo ao menos, colocar o shoulder pad, se ambientar, porque senão o ritmo de jogo é uma coisa muito perigosa no futebol americano. José Antônio Samartini, quem é o maior candidato a zebra no White Card? Candidato a zebra no White Card. Eu acho que o Detroit Lions pode ser uma zebra no White Card. Se chegar lá, né? Tem que considerar que Detroit tem que classificar para isso. Agora, Detroit tem uma defesa que melhorou contra o jogo terrestre, vem sendo uma das melhores unidades contra o jogo terrestre nas últimas semanas, que está pressionando o quarterback acima de 30% nos últimos 7 jogos. O Jared Goff não está sendo interceptado, tem uma linha ofensiva muito boa, tem uma dupla sólida de wide receivers, o jogo terrestre está finalizando campanhas. Detroit contra Minnesota é um jogo aberto, tá? Mesmo que as campanhas sejam bastante diferentes. Por exemplo, imaginando esse cenário, até Detroit contra São Francisco. Detroit pode ser um excelente candidato a zebra nessa pós-temporada. Deixa eu ver o que mais.
Leonardo 40. Eu preciso fazer vídeo do MVP, né? Que eu não fiz, eu prometi pra vocês, acabei não fazendo, acabou passando. Josh Allen volta pra briga pelo MVP depois desta rodada? Não acho que volta, fez um bom jogo contra Miami, mas essa briga do MVP, ela já está afunilada de vez entre Patrick Mahomes e o Jalen Hurts. Vamos ver o que vai acontecer nessa reta final, né? Porque o Mahomes fez um excelente final de partida contra Houston, teve 20 passos completos seguidos nesse final de jogo contra os Texans. Eu sei, são os Texans e tal, mas mesmo assim. E o Jalen Hurts está machucado, né? Então vamos ver o que vai acontecer nessa reta final. Se Kansas City, com o Mahomes jogando muito bem, 3 passos para touchdown todo jogo, 1 interceptação, 2 interceptações nos 3 últimos jogos somadas. Então, nesse caso, 9 touchdowns e 2 interceptações, o Mahomes passando de 5.000 jardas, aí vai ficar difícil para o Jalen Hurts ele não jogar, né? Porque ele vai ter menos números e MVP é muito número também, por mais que Philadelphia tenha folga. Neste momento está completamente parelho, tá? Meu voto hoje seria Jalen Hurts, mas vamos ver o que vai acontecer nesse final de temporada. Obrigado aos outros membros aqui que mandaram perguntas. Deixa eu ver se tem algum patrono que eu tenho a obrigação de responder contratual. Tem o Marcelo, fala sobre a situação de Kansas City. A situação dos Kansas City está bem difícil, enquanto eles estão decaindo muito, seus maiores rivais a título, Bills e Bengals estão em ascensão. Sim, aqui não é uma pergunta, né? Eu acho que não sei se ele pergunta se a situação está difícil. Tá, porque é uma defesa que não rouba a bola do adversário. Tá? A defesa de Kansas City não tem essa virtude, uma defesa que cede big play, e é um time que oscila muito e deu tiros nos pés algumas vezes, né? Contra Indianapolis fez isso, semana passada fez isso também. Eu não consigo confiar hoje nesse time de Kansas City, para ser muito sincero. Vamos terminar com um momento histórico? Bom, dia 23 de dezembro, então nesta sexta-feira, faremos 50 anos, aniversário de 50 anos, da Recepção Imaculada. O que foi a Recepção Imaculada? É a maior jogada da história da NFL. Com todo respeito à recepção do David Tyree no Super Bowl 42, mas aquela jogada foi muito plástica, foi decisiva para a campanha, foi uma questão de mera formalidade, os Giants anotaram um touchdown depois. Só que essa aqui é muito reprisada, essa jogada, com o Franco Harris pegando a bola assim embaixo, a bola ricocheteando, e poucas vezes é dado o contexto dessa jogada. Qual é o contexto dessa jogada? O último quarto, os Steelers estão perdendo a partida, tá? 7-6. É quarta descida na linha de 40 com 22 segundos faltando. E aí a bola sobra pro ar, o cara pega e corre até a endzone numa recepção de 60 jardas. Então essa pra mim é a maior jogada da história da NFL e foi num jogo de playoff, semifinal da Conferência Americana, entre Steelers e Raiders, que jogam nesse dia 24 de dezembro, no sábado à noite. A nota triste, e às vezes o esporte tem essas coisas, né? É que o cara que fez essa recepção, o Franco Harris, faleceu nessa semana. Então, um vídeo dedicado a ele, um running back muito físico do início dos anos 70, uma história de vida muito interessante e que ficou marcado, tem uma estátua dele fazendo, né, a recepção e tal. Em relação a essa, que pra mim é a maior jogada da história da NFL. A gente podia fazer um dia, né? Inclusive esse top 7 melhores jogadas da história. Vai ter muita coisa legal em termos de história. Você que gosta de história da NFL, fique ligado em 2023. Mas fica essa menção, né? Menção triste por conta do falecimento dele. Mas, por outro lado, 50 anos dessa jogada que os Steelers não venceram o Super Bowl naquele ano, né? Acabariam sendo derrotados ao final de conferência contra os Dolphins, que foram campeões invictos do Super Bowl. Mas é meio que o início da dinastia dos Steelers. Toda dinastia ela tem um início. Já repararam? Né? Acho que até vale um vídeo mais pra frente falar um pouco mais sobre isso. Mas os Steelers dos anos 70, a ignição dessa dinastia é a recepção imaculada. Os 49ers dos anos 80 é o The Catch, na final da Conferência Nacional de 81. Os Patriots é o The Cruel Game, né? É a sobrevida que foi dada a New England naquela partida. Se os Patriots fossem eliminados, não sei nem se o Brady voltaria no ano seguinte como titular. Talvez fosse o Bledsoe. E os Cowboys é a troca do Herschel Walker. Então é bem legal ver como essas dinastias têm um início. E no caso dos Steelers, é essa recepção imaculada. E fica a menção aí ao Franco Harris. Bom, meus queridos, fizemos o substrato que podíamos. Espero que vocês tenham gostado. Se você gosta desse programa, coloca aí, curte. Eu amo o NFL contra curte. Ou eu curto o NFL contra curte. Deixe seu like aqui se você gosta do programa. E para mais conteúdo, assine o Curte Plus. Aqui no primeiro comentário fixado tem todos os vídeos exclusivos de membros. Vem com a gente nesse final de ano. Se dê esse presente de Natal, assine o Curte Plus. E vamos juntos rumo à pós-temporada da National Football League. Tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau.